falando aqui sobre o nosso curso, né, iniciando essa nossa terceira aula do curso do CIPECAD. Comentar aqui nas aulas anteriores, né, nós fizemos aí praticamente o lançamento dos elementos de concreto armado, ao qual, a partir dessa visualização em 3D aqui que eu vou gerar, vocês vão ter a ideia do que já foi lançado nas duas aulas anteriores do nosso curso. Fizemos o lançamento principalmente dos pilares, dos elementos de vigas e também das opções de lajes. A ideia hoje é começar a comentar um pouco, né, principalmente sobre algumas opções de elementos de fundação que fazem parte do conteúdo do nosso curso básico, dar algumas dicas sobre alguns vídeos que serão interessantes vocês assistirem, principalmente o vídeo para a parte da edição das vigas de equilíbrio e travamento. É um vídeo aí muito importante de vocês assistirem para fazer a edição das vigas de equilíbrio e de travamento, para ter uma viga de equilíbrio e de travamento em dimensões que vocês consigam utilizar, principalmente para que seja simulado aí as opções do baldrame. O próprio vídeo sobre baldrames, né, as opções de vigas baldrames no software CIPECAD também é um vídeo que fica aí como recomendação. Talvez seja interessante vocês assistirem para ter aí um melhor resultado no software CIPECAD. Então a ideia no início do nosso curso, no início agora dessa terceira aula desse nosso curso, é a introdução dos elementos de fundação. Esses elementos de fundação nessa obra que nós temos, que está sendo visualizada aqui, os elementos de fundação serão inseridos principalmente no pavimento do subsolo, porque é aonde nasce os meus pilares e principalmente é aonde está a vinculação com o exterior. Lembrando que todos os pilares que nós inserimos na nossa aula são pilares com vinculação com o exterior. Então, se eles são pilares com vínculo com o exterior, eles nascem em sapatas, blocos sobre estacas ou tubulão, né, que não faz parte aqui do conteúdo do nosso curso. Mas nós vamos aprender a fazer o lançamento das sapatas e dos blocos sobre estacas e comentar sobre as opções dos blocos sobre estacas principalmente, né? Lembrando que o CIPECAD ele não faz o dimensionamento da estaca, mas aí eu vou oferecer para vocês aí uma planilha, temos algumas planilhas aqui que podem ser interessantes para vocês fazerem aí o cálculo da estaca. Em primeiro lugar, então, eu tenho que ir até o meu subsolo, que aqui nessa obra é o lugar onde vai nascer os elementos de fundação. Estando no subsolo, estando aqui aonde nascem os meus pilares, e os meus pilares sendo pilares com vinculação com o exterior, o software vai habilitar para mim, a partir da aba entrada de pavimento, que é a aba que nós estamos trabalhando, a partir do menu fundação, ele habilita o recurso elementos de fundação. Lembrando que só vai estar habilitado essa função se você estiver no nível aonde nasce os seus pilares e principalmente, né, se seus pilares estiverem com vinculação com o exterior. Se eles não estiverem com vinculação com o exterior, você não vai conseguir acessar o recurso de elementos de fundação. Clicando em elementos de fundação, vai aparecer para a gente o comando para lançar um novo elemento de fundação. Ao clicar em novo, nós vamos visualizar a definição de novo elemento de fundação. É o nome da janela, a janela chama definição de novo elemento. Primeira coisa que o software te apresenta, né, é uma possibilidade até bastante interessante. Ele chama aqui na parte superior de elemento de um só pilar ou elemento de múltiplos pilares. Então você pode até selecionar mais de um pilar ou pilar parede consecutivamente para fazer um lançamento de um único elemento de fundação
para mais de um pilar. Nessa nossa obra, nós não temos nenhuma opção assim muito interessante de fazer esse tipo de lançamento, nenhum pilar muito próximo. Mas a partir do momento que você trabalha com pilares bem próximos, talvez seja interessante fazer esse tipo de lançamento, né, para você ter um único elemento de fundação para mais de um pilar. São pilares em juntas de dilatação, depende muito da situação. Você pode vir a ter a necessidade de fazer o lançamento de elemento de múltiplos pilares. E o elemento de múltiplos pilares é muito simples, né? Basta você selecionar os 2 ou os 3 ou até a quantidade de pilares que você precisa, confirmar com o botão direito do seu mouse, posicionar o ponto de inserção, né? Na maioria das vezes a gente clica em cima de um símbolo vermelho que ele mesmo apresenta e o software vai inserir essa opção. A maioria dos elementos de fundação aqui dessa nossa obra são elementos de um só pilar, ou seja, você tem o pilar e para o seu pilar você vai ter o seu elemento de fundação. Nós podemos trabalhar com nas opções aqui de elementos de fundação, com as opções, né, de elementos de fundações, sapatas em concreto armado, né, ó, sapatas em concreto armado, ou blocos sobre estacas. Mas também tem uma terceira aqui que é a sapata em concreto simples. Ela faz parte também ela faz parte também do módulo de sapatas. Aliás, pessoal, o módulo de sapatas, só para vocês saberem, as vigas de equilíbrio e as vigas de travamento e também aqui os elementos, né, principalmente a sapata em concreto simples, faz parte do módulo de sapata. Então, se você comprar, por exemplo, eu só comprei o módulo de sapata em concreto armado, sapata, né? Só o módulo de sapata. Ao comprar o módulo de sapata, você também tem a possibilidade de fazer lançamentos em sapata em concreto simples. Sapata em concreto simples, né? Como você até pode ver aqui pela imagem, pela figurinha, ela é uma sapata que não terá armadura. Então, não adianta você lançar, por exemplo, essa sapata e depois pedir para o software detalhar a armadura, porque o próprio símbolo da sapata em concreto simples te apresenta que não haverá armadura. Então, ao comprar o módulo de sapata em concreto armado, você leva a sapata em concreto simples e também as vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Viga de equilíbrio e viga de travamento fazem parte do módulo de sapata. Bom, eu ampliei aqui mais a imagem, mais para vocês visualizarem, né, a diferença, né, entre a sapata em concreto simples e a sapata em concreto armado. Então, se você usar uma sapata em concreto simples, não haverá o detalhamento de armaduras, nem o dimensionamento, nem o detalhamento de armaduras. Tanto para sapatas em concreto simples como para sapatas em concreto armado, uma vez que você clique em cima do ícone aqui, né, da opção, você está selecionando o recurso. Então eu cliquei aqui em cima de sapata em concreto simples. Tanto a sapata em concreto armado quanto a sapata em concreto simples, vai existir estes tipos de sapatas para ficar à sua disposição. Então, clicando ali em seleção de tipo, será aberta 6 opções para lançamento de sapatas. O software tem 6 opções de lançamento de sapatas, sendo que 2 delas é um lançamento, né? 2 dessas opções aí são de lançamentos de sapatas excêntricas, ou seja, sapatas de divisa. Nós temos a sapata quadrada, sapata retangular excêntrica, que é essa mais do meio, e a sapata retangular excêntrica piramidal. As outras são sapatas centradas, como por exemplo a sapata quadrada, a sapata retangular centrada, a sapata quadrada piramidal ou a sapata retangular centrada piramidal. Essas 4 elas já serão lançadas centralizadas.
Então, se você escolher alguma dessas opções e clicar em cima de um pilar, o software mesmo vai centralizar esses elementos de fundação, esse elemento de fundação diante do pilar que você selecionou. Já as duas outras sapatas, a sapata retangular excêntrica e a sapata quadrada piramidal, nós que vamos informar a excentricidade, o lado da excentricidade. Eu vou utilizar essa daqui, que é a sapata retangular excêntrica piramidal. Aliás, ela já está até selecionada. É ela que é apresentada aqui. Então, se você clicar, ó, tentar selecionar ela, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela já está selecionada. Diferente se você fosse pegar uma outra. Aí o software fecharia e selecionaria ela. Então, quando isso acontecer, significa que ela já está selecionada. Então, aí você tenta clicar, mas não seleciona, né? Não, ela já está selecionada, é só fechar a janelinha. Então, eu tenho como opção de lançamento aqui essa sapata excêntrica. Clicando em aceitar, veja como é simples fazer o lançamento de uma sapata excêntrica. Vamos pegar aqui como exemplo o meu P25. Até mudar aqui a cor do fundo um pouco para dar um contraste melhor. Olha aqui o P25, né, já que ela está numa visualização um pouco mais clara. Então, ó, imagina que eu tenho o meu P25 e eu preciso fazer o lançamento da minha sapata. Essa sapata será uma sapata excêntrica e ela será lançada a partir da minha seleção do meu cursor do mouse. Se eu clicar bem no centro da sapata, bem no centro do pilar, ele lança ela centrada. Agora, se eu clicar à esquerda, ele lança, ó, com excentricidade à esquerda. Então eu posso vir aqui, ó, mais à esquerda e clicar. Pronto, ela vira excêntrica à esquerda. Se eu clicar aqui mais à direita, ela vira excêntrica à direita. Notem um detalhe, você não precisa apagar um elemento de fundação para lançar um elemento de fundação. O software atualiza a partir do lançamento que você fez. Tá? Então você não precisa apagar para voltar a lançar um elemento de fundação. Ele já vai atualizando automaticamente. Então eu coloquei uma excentricidade à direita, posso colocar uma excentricidade à esquerda, posso colocar uma excentricidade aqui, ó, para cima, posso colocar uma excentricidade aqui para baixo. Pelo cursor do mouse você dá a excentricidade. Essa excentricidade pode ser até uma excentricidade de canto. Basta, ó, aproximar do canto e o software vai permitir que você lance a sapata excêntrica de canto. Ó. Então, por exemplo, a P25, vou lançar aqui, ó, o P26 com excentricidades, ó, de acordo com o meu projeto. Essas sapatas são sapatas na divisa do terreno e eu posso, ó, fazer o lançamento dando a excentricidade a partir da divisa do meu terreno. Ó. Notem que eu vou fazendo os lançamentos e você já consegue, ó, visualizar esses elementos com excentricidade. Dando um zoom aqui para facilitar a visualização. Mudando de novo aqui a cor do fundo, né? Era mais para dar um contraste. E aqui você consegue visualizar, ó, esses elementos de fundações que já foram lançados. Lembrando que tudo que você lança no software já é automaticamente também, né, apresentado em 3D. Basta gerar o 3D pelo menu de 3D, né, grupos, vista 3D do edifício, e você vai conseguir visualizar em 3D o elemento de fundação que foi lançado, neste caso o elemento com excentricidade. Ó. Temos sapatas excêntricas que foram lançadas na nossa obra. Então, para você lançar, né, o elemento com excentricidade, você precisa escolher, né, lançar a partir dos recursos
de sapatas excêntricas. Nós temos a sapata retangular excêntrica e a sapata retangular excêntrica piramidal. Todas as outras 4 que existem aí são sapatas centradas. Aí é só você clicar em cima do pilar. Então, por exemplo, eu vou escolher uma sapata retangular centrada piramidal. Seleciono, clico em aceitar. Ao clicar em cima de um pilar, automaticamente o software já centraliza e já faz o lançamento dessa sapata. Então, clicou, ele já vai lá e centraliza para você. Eu posso lançar uma sapata para o meu pilar parede? Pode. Se você escolher fazer o dimensionamento de uma sapata para o pilar parede, saiba que a partir do momento que você lançar esse pilar parede com vinculação com o exterior, ele passará a também receber aí a possibilidade de ser calculado com sapata ou com bloco sobre estaca. Então você tem aí uma variação bem grande de opção, 6 tipos de opções de lançamento de sapatas, e essas opções podem ser visualizadas aqui no nosso 3D. Uma vez que você abre ali o 3D, você já tem a visualização do elemento de fundação. Mas para vocês visualizarem aqui melhor, aqui visualizando no nível do nosso subsolo. O software, para elementos de fundação, ele tem o módulo de sapata em concreto armado, mas ele também tem o módulo de bloco sobre estaca. O bloco sobre estaca, ele é interessante porque o CIPECAD ele não faz o dimensionamento da estaca. Então o dimensionamento da estaca vai ser feito à parte. E você vai ter que, na verdade, para que o software consiga calcular o bloco, informar alguns dados desse bloco dessa estaca, para que ele consiga calcular o bloco que vai ficar sobre essa estaca que você calculou à parte. Em primeiro lugar, vamos visualizar aonde está o bloco sobre estaca. Entrando em fundações, no mesmo menu elementos de fundações, novo, você já visualizou aqui comigo, as 2 opções de estacas, de sapatas, a sapata em concreto armado e a sapata em concreto simples. À direita você vai encontrar a opção bloco. Reparem que ao parar o cursor do mouse e clicar em cima do bloco, da imagem do bloco, ele me habilita seleção de estaca. Então não estava habilitada a seleção de estaca, não está. Aí você clica em cima do bloco, aí ele habilita a seleção de estaca. O que é a seleção de estaca? É o local aonde você vai colocar a informação da estaca que você dimensionou, tá? Lembrando, o CIPECAD não faz o cálculo, não faz o dimensionamento da estaca, Mas você que está participando aí do treinamento, eu vou fazer o seguinte: eu tenho algumas planilhas para dimensionamento de estacas. Eu vou disponibilizar essas planilhas aí para vocês a partir da seção de documentos. Então eu vou abrir aqui, só para vocês visualizarem. Aqui no curso, só não sei aonde tá as planilhas. Espera aí. Aqui, tá aqui, planilhas Excel. Então eu tenho aqui, a planilha de estacas, tenho a planilha de fundações e tenho a planilha de nega de estaca e também a capacidade de carga. São 4 planilhazinhas em Excel que eu vou disponibilizar para vocês a partir de agora na seção de documentos. Lembra aquela seção de documentos que eu tinha colocado 2 imagenzinhas e um PDF? Pois é, por essa opção aí eu vou colocar agora a opção aqui
dessas planilhas. Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro eu vou pegar a planilha de estacas, já deve estar aí à disposição de vocês. Agora eu vou pegar a planilha de fundações, também já deve estar aí à disposição de vocês. Vou pegar aqui a planilha nega de estacas e vou pegar a capacidade de carga. Essas planilhas não são minhas, tá? Essas planilhas são planilhas que os próprios usuários da Múltiplos, né, eles acabam disponibilizando lá pra gente, e conforme a gente vai fazendo os treinamentos, a gente vai disponibilizando as planilhas, tá? Essas 4 planilhazinhas são planilhas principalmente para a parte dos elementos de fundação para as estacas, para o dimensionamento da estaca. Por quê? Porque a estaca o CIPECAD não vai dimensionar. Você vai precisar dimensionar essa estaca, e no momento que você dimensionar essa estaca, que você chegar lá no diâmetro da estaca, nas informações lá de capacidade da estaca que as planilhas aí vão te dar, é só você cadastrar essa estaca. Para cadastrar a estaca, você vai utilizar aqui o sinal de mais. Então, só para recordar, né? Habilitou o bloco, vai clicar em seleção de estaca, e a partir do momento que você clicar em seleção de estacas, clica aqui, ó, no sinal de mais e cadastra a estaca. Para cadastrar a estaca, você vai precisar colocar um nome para essa estaca. Eu vou supor que eu vou cadastrar uma estaca de 25 centímetros de diâmetro. Então eu coloco um nome para ela aqui, ó. Eu vou chamar ela de D25. Essa estaca que pode ser cadastrada no CIPECAD pode ser uma estaca em concreto circular ou uma estaca em concreto quadrada. Ao selecionar, por exemplo, quadrada, você vai precisar informar a largura. Circular, você vai informar o diâmetro. No meu caso, ela será uma estaca em concreto circular, 250 milímetros de diâmetro. Eu posso até, na hora que o software for gerar a minha opção, principalmente, né, dos desenhos de formas, para representar essa D25, escolher um símbolo. Então posso vir aqui, ó, em com símbolo, e escolher um símbolo que vai representar na legenda a D25. E introduzir a capacidade portante da estaca. Também, a partir das planilhas aí, você vai ter essa capacidade portante da estaca. Você também vai precisar informar o espaçamento mínimo entre eixos, né, para 2 estacas ou mais, né, que deve ser exibido quando você tem mais de 2 estacas. Lembrando que o espaçamento mínimo entre eixos é um item de norma. A nossa norma ela fala que é necessário ter um espaçamento lá mínimo entre eixos de estaca, e ele até determina lá as situações e também o espaçamento que deve ter. Quando você tem, por exemplo, estacas escavadas, você precisa ter 3 vezes o diâmetro, a distância será 3 vezes o diâmetro da sua estaca. Quando elas forem encravadas, é 2 vezes e meia no mínimo o espaçamento entre os eixos, tá bom? Eu vou trabalhar com 3 vezes o diâmetro da minha estaca. Então 3 vezes 250 milímetros, 750 milímetros. Então você está cadastrando a sua estaca. Você pode cadastrar a quantidade de estacas que você desejar aqui no CIPECAD. Não existe limitação. Você pode ir fazendo lá os dimensionamentos, usando as planilhas, colocando lá, calculando os diâmetros das estacas, e vai preenchendo depois e vai cadastrando a partir da sua necessidade.
Cadastrou, clica aqui em aceitar. Lembrando, né, que sempre, se você precisar usar essa estaca que você acabou de cadastrar em uma outra obra, exporta essa estaca para a biblioteca e a partir do momento que você fizer essa exportação, ela vai estar à disposição para todas as outras obras. Então já fica aí uma dica, né? Eu sempre vou usar essa estaca. Acho difícil, né? Às vezes tem umas variações. Mas se já quiser deixar ela cadastrada depois até futuramente só para editar, exporta a biblioteca, selecionando ela ou qualquer outra que exista, clique em aceitar, vai estar à sua disposição. Cadastrou a estaca, ó, aceita, e aí vocês têm à sua disposição, ó, a partir da seleção de tipo, 11 tipos de blocos sobre estacas que você pode utilizar aqui no CIPECAD. Você tem 11 tipos de blocos sobre estacas, blocos sobre uma, duas, três, quatro, ou o bloco quadrado com 5 estacas, né? O bloco retangular com 5 estacas, o bloco pentagonal sobre 5, o pentagonal sobre 6, o hexagonal sobre 6 ou o hexagonal sobre 7. Tem um aqui chamado bloco sobre estaca retangular, que você pode escolher a quantidade de estacas no eixo X, a quantidade de estacas no eixo Y. Então ele tem uma variação bem grande das opções de lançamento de blocos sobre estaca. Uma coisa que sempre me perguntam, dá para fazer um bloco sobre estaca no CIPECAD excêntrico? Sim, dá para você fazer o lançamento de blocos sobre estacas excêntrico. A única coisa é que não é igual o lançamento da sapata. A sapata, ele tem uma ferramenta própria para a excentricidade, já para dar a excentricidade. O que a gente precisa, na verdade, aqui é, depois que a gente insere o nosso bloco, mover e dar a excentricidade. Então existe uma ferramenta aqui para mover. Então você pode mover aí nas direções e deixar o bloco excêntrico, tá? Vai deixar o bloco excêntrico. Uma vez, então que eu escolho, vou clicar aqui, vamos pegar primeiro um bloco sobre 2 estacas, bloco sobre 2 estacas, aceito. Lembrando, né, o bloco já é centralizado automaticamente a partir do momento que você clica no pilar. Então o software já procura lançar ele automaticamente centrado. E claro, se você precisar depois fazer com que ele fique excêntrico, né, dar uma excentricidade, como também se você precisar girar um determinado bloco, as ferramentas aqui ao lado vão estar à sua disposição. Eu lancei alguns blocos sobre as 2 estacas. Clicando com o botão direito, ele retorna para a minha janelinha anterior. E eu vou até trocar aqui, vou colocar outros blocos. Bloco sobre uma, bloco sobre 2 estacas. Então, deixa eu lançar aqui alguns blocos. Principalmente aqui nas laterais. E lembrando, né, se você precisar dar uma excentricidade, eu preciso que o meu bloco seja um bloco excêntrico. Então, ele não tem um lançamento automático de um bloco excêntrico, mas você pode vir aqui e mover. Move dando a excentricidade. Pronto, virou um bloco excêntrico, tá bom? É um pouco mais trabalhoso, mas é importante entender que você tem sim essa possibilidade para você utilizar esse bloco excêntrico, tá bom? Só visualizando aqui, para vocês já terem a ideia, temos essas opções, de elementos de fundação que foram lançados, né? Agora eu praticamente substituí todos por bloco sobre estacas, não substituindo ali a minha
sapata que foi lançada para o meu pilar parede. Mas eu vou substituir ela porque eu vou fazer um exemplo, então eu vou utilizar aí o pilar parede para apresentar aí um exemplo. Bem simples, na verdade, de lançar, mas que é importante às vezes de vocês conhecerem, que às vezes vocês vão precisar fazer o lançamento desse tipo de bloco sobre estaca. Lá no bloco sobre estaca, ó, retornando lá, menu fundação, elementos de fundação novo, selecionando aqui, ó, bloco sobre estacas. Tem um tipo de bloco sobre estacas aqui que eu já até comentei, chama-se bloco sobre estaca retangular. Escolhendo-se esse tipo, pode mudar o número de estacas na opção estacas. Então significa o que, ó? Se eu selecionar essa opção aqui, ó, é a opção bem do centro. Pronto, selecionei ela. Voltar à opção aqui, ó, seleção de estaca. Ele vai me permitir que eu coloque uma quantidade de estacas em X e uma quantidade de estacas em Y. Então ele vai me permitir que eu informe uma quantidade em X e uma quantidade em Y que eu queira de estacas, e ele vai me lançar um bloco com essa quantidade de estacas que eu defini aqui, ó. No meu caso eu vou pôr 5 em X e 4 em Y, vai dar 20 estacas. E você vai visualizar comigo, ó. Ao clicar em aceitar, clica em cima da opção, ó, do meu pilar parede, e ele já faz o lançamento deste bloco sobre estaca com a quantidade aí que eu introduzi. Eu introduzi ali, ó, 4 linhas de bloco sobre estacas no eixo Y, 5 linhas no eixo X. Então você tem essa opção de lançamento também de blocos sobre estaca, escolhendo uma quantidade de estacas em X e uma quantidade de estacas em Y. Olha lá como é que ficaria esse blocão. Ah, mas o software vai calcular, vai dimensionar, vai detalhar? Sim, né? A ideia, ele não vai dimensionar a estaca, mas o bloco sobre estacas, você tem essa opção relacionada a esse lançamento. Vamos comentar agora, vamos falar um pouco também aqui nos elementos de fundação, como eu comentei, né, já no comecinho que eu fiz o lançamento das opções de sapata, eu comentei que as vigas de equilíbrio e as vigas de travamento, elas fazem parte do módulo de sapata. As vigas de equilíbrio e vigas de travamento, elas podem ser utilizadas, né, também como baldrame. Se você tiver um módulo chamado cálculo integrado da fundação com a superestrutura, ou depende muito do departamento comercial, eles às vezes chamam de cálculo avançado da fundação, né? Então você tem essa opção de trabalhar com a viga de equilíbrio e com a viga de travamento, trabalhando como baldrame. As vigas de equilíbrio e vigas de travamento fazem parte do módulo de sapata, mas você pode lançar também para os blocos sobre estaca sem problema nenhum, tá? As vigas de equilíbrio e as vigas de travamento, elas estão na opção aqui, ó, de fundação, vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Então, ó, menu fundação, vigas de equilíbrio e vigas de travamento, introduzir viga. Lembrando, né, que o padrão do software é trazer apenas vigas de 40 por 40. Então eu aconselho vocês assistirem ao vídeo, né? Logo no início da aula eu comentei lá sobre um vídeo que está no meu canal do YouTube. É o vídeo que se chama aqui da opção
Eita, nós. Ó, chama Vigas de Equilíbrio e Vigas de Travamento no CIPECAD 2020. É um vídeo onde eu ensino a editar as tabelas de vigas de equilíbrio e as tabelas de viga de travamento. É importantíssimo aí vocês assistirem a esse vídeo para aprender a editar as vigas de equilíbrio e as vigas de travamento. Bom, mas como uma recomendação aí que eu passo para vocês, né? Uma dica, uma sugestão de vídeo que eu passo para vocês assistirem, para você, né, fazer a edição das vigas de equilíbrio e das vigas de travamento e conseguir trabalhar com vigas de equilíbrio e vigas de travamento com uma seção diferente do padrão. O padrão, lembrando, é tudo 40 por 40, principalmente nas vigas de travamento. E nas de equilíbrio é 40 por 40 e depois vai aumentando 40 por 50, 40 por 60 e assim sucessivamente, tá bom? Então, como sugestão, eu deixo aí para vocês esse vídeo das tabelas, da edição das tabelas de viga de equilíbrio e vigas de travamento. Para fazer o lançamento das vigas de equilíbrio e das vigas de travamento, bem simples, tá? É como se fosse lançar vigas no software CIPECAD, né? O que é importante saber, né? A amarela é a viga de travamento. A amarela, aqui ó, amarela, viga de travamento. Como o próprio nome diz, né? São vigas que vão travar os elementos de fundação. São muito usadas lá para impedir o deslocamento dos blocos e das sapatas no eixo X, no eixo Y. Elas servem para travar os elementos de fundação e principalmente os pilares, para não ter nenhum tipo de deslocamento. Nós temos a viga de equilíbrio. A viga de equilíbrio também tem essa função de travamento, mas ela tem uma função a mais. Ela é conhecida também, muita gente chama ela de viga alavanca. Então aqui ó, mais para vocês conhecerem aqui ó, essa imagem, o pessoal chama, né, essa viga de equilíbrio mais como viga alavanca, tá? Eu chamo ela realmente de viga de equilíbrio porque a nossa viga aqui de equilíbrio, ela tem algumas diferenças dessa viga alavanca, a começar pela seção variável. Nossa viga de equilíbrio, ela não consegue ter essa seção variável. Ela sempre será uma seção única. Então ela não vai variar a altura. Então a nossa, né, então ela tem essa diferença da viga alavanca. Mas ela tem a mesma função da viga alavanca. Então a nossa viga de equilíbrio, ela serve para combater o momento de excentricidade em elementos excêntricos, em sapatas ou blocos excêntricos. Ela vai ajudar a combater esse momento de excentricidade. Então é interessante vocês saberem, né, que existe no software também a viga de equilíbrio para combater o momentos de excentricidades em elementos de fundação que foram lançados excêntricos. E vai ter aqui uma outra opção, que é uma opção até interessante, né? Que é a opção de viga com equilíbrio automático nos extremos. O que é isso? Se você clicar e selecionar essa opção aqui, o software, né, ao introduzir, né, ele vai introduzir ou uma viga de travamento ou uma viga de equilíbrio, né? Por exemplo, introduzidas as sapatas de cantos, né, excêntrica ou centrada, o programa coloca a centralização somente nos extremos da viga onde existe um pilar ou centro geométrico de um grupo de pilar excêntrico sobre a sapata excêntrica. Então, se você tiver uma sapata excêntrica, ele lança a sapata excêntrica. Se você tiver um elemento centrado, ele lança uma viga de travamento. Então, ele escolhe o lançamento, tá bom? É interessante, talvez, que às vezes você está em dúvida em qual utilizar. O software faz esse tipo de lançamento para você, tá? Mas eu vou lançar aqui para todos os nossos elementos, pelo menos a grande maioria, vigas de travamento, tá? Ó, então eu vou escolher essa viga de travamento aqui e clico no ponto inicial, clico no ponto final. Ó. Bem fácil, ó.
parece como se você tivesse realmente, ó, lançando as opções, ó, de viga no próprio CPCAD, tá? Bem simples fazer o lançamento dessas vigas de equilíbrio, dessas vigas de travamento. O único detalhe, onde existir excentricidade, né, caso você queira, você pode, ó, clicando com o botão direito do mouse, lançar como viga de equilíbrio. A viga de equilíbrio ela vai ter uma visualização com um detalhe a mais, ó. Então toda viga de equilíbrio ela vai trazer esse detalhezinho aqui que eu vou mostrar para vocês, dando um zoom aqui, ó, nesse detalhe, ó. Ao visualizar essa setinha encurvada aqui, né? Essa visualização que vocês estão tendo aqui significa, né, que é uma viga de equilíbrio. Ela vai combater nesse sentido o momento de excentricidade. Tá? Então, mais para vocês visualizarem a diferença quando você lança uma viga de equilíbrio e travamento, graficamente o software te mostra essa diferença. Então eu tenho ali, ó, uma viga de equilíbrio e ele já me mostra que essa viga de equilíbrio vai combater o momento de excentricidade, por isso ele me apresenta essa setinha, tá bom? Lembrando que o padrão do software CPCAD não é ter essas dimensões nas vigas de equilíbrio e nas vigas de travamento. Foi feita uma edição para que a gente conseguisse fazer esse tipo de lançamento. Por isso a sugestão de assistir o vídeo ali no canal do YouTube, para você também ter essa possibilidade de trabalho se você tem um módulo de sapata, então você tem essa opção de lançamento de vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Também deixo como sugestão assistir ao vídeo sobre vigas baldrame, que lá eu comento que com o módulo de cálculo avançado da fundação e superestrutura, essas vigas de equilíbrio e essas vigas de travamento podem ser utilizadas como baldrame. Você pode você tendo o módulo de cálculo avançado da fundação com superestrutura ou cálculo integrado, eu nem sei mais como está o nome desse módulo. Deixa eu procurar aqui no site da Múltiplos como é que está o nome desse módulo aqui, mas para explicar para vocês direitinho qual é o módulo. Vai estar aqui em estruturas de concreto, CPCAD, módulos. É esse aqui, ó, cálculo integrado de fundação e superestrutura, tá? Aliás, muita gente me comenta, né, quando vai fazer algum tipo de atualização, qual o módulo que eu sugiro, né? Eu sempre sugiro o pilar genérico e, na medida do possível, o cálculo integrado da fundação. Acho um módulo sensacional, um módulo muito útil. Foi criado na versão 2015 e desde que criaram é um módulo que traz muito recurso, né? O próprio limite poligonal para sapatas é uma opção interessante, faz parte do módulo. Cruzamento das vigas de equilíbrio e travamento, carga sobre essas vigas de equilíbrio e travamento, bom? Então é um módulo muito interessante, tá? Se você está pensando aí em futuramente fazer aquisição de algum módulo, né? Ou vai ter aí, sei lá, em breve vai ter lançamento de nova versão e você vai atualizar, saiba que uma opção bem interessante, né? Se o departamento comercial te permitir, né? Por exemplo, atualize e compra um módulo, atualize e compra 2 módulos e sai tanto. Pilar, seção genérica e cálculo integrado da fundação são módulos que eu sempre sugiro para os clientes, tá? Aproveitando aí que eu fiz aí o lançamento das vigas de equilíbrio e travamento e eu acabei comentando sobre a possibilidade de lançar cargas nessas vigas de equilíbrio e nessas vigas de travamento, vamos passar a visualizar de uma maneira bem rápida, né, as opções de lançamento de cargas que tem no CPCAD. Primeiro, né, comentando que já tem
carregamento nessa obra. Logo que nós fizemos o início, né, do lançamento da obra, não sei se vocês se recordam, a gente usou o assistente de projeto, a introdução automática, e na primeira janela nós introduzimos cargas na nossa estrutura. Então essa estrutura aqui que nós estamos trabalhando, ela já tem carregamento. Só para vocês lembrarem, se eu acessar aqui o menu, estou na entrada de pavimento, é acessar o menu carga, cargas grupos, ou seja, cargas no grupo, eu visualizo as cargas que estão nos nossos grupos. Quem faz parte do grupo, só para recordar, quem faz parte do grupo são as lajes, as vigas, as escadas e as estruturas 3D integrada. Então, só para recordar, já tem 150 quilos ou 0,15 toneladas por metro quadrado de carga no piso relacionado a uma sobrecarga de utilização e mais 100 quilos ou 0,10 tonelada por metro quadrado de carga permanente. Então, todos os pavimentos aí já tem 250 quilos por metro quadrado, mais o peso próprio dos elementos, tá? Mais o peso próprio dos elementos. E nós temos também, entrando aqui no menu obra, dados gerais. Então, ao acessar aqui o menu obra, dados gerais, nós temos aqui um local específico para a opção de lançamento de algumas cargas a partir de janelas paramétricas. É o caso na região aqui, das ações, da introdução da carga de sismodinâmica, a introdução da carga de vento. Então, nessa região aqui, da janela de dados gerais, nós temos aqui a opção com ação do vento. Clicando e habilitando a opção com ação do vento, como eu comentei, o software vai abrir uma janelinha paramétrica. A partir dessa janela paramétrica haverá a introdução das forças devido ao vento na edificação, utilizando a nossa norma 6123. Caso você não se recorde da norma, por exemplo, eu não tenho ideia o que é essa categoria, não sei o que é essa classe, o que é esse grupo, então você não recorda da norma, você pode, a partir da ajuda, ajuda detalhada, ajuda contextualizada do software, o ponto de interrogação azul, clica no ponto de interrogação azul, clica aonde o software traz a informação e você vai ter a informação. Por exemplo, o que é o fator probabilístico? É relacionado ao fator estatístico. Então ele vai ter lá as informações cuja ruína total ou parcial vai afetar ou não a segurança de pessoas. Então ele vai ter lá os grupos dos fatores estatísticos, o grupo 1, 2, o grupo 3, o grupo 4 ou o grupo 5. Você também vai ter lá a classe. A classe é muito relacionada à parte das dimensões da nossa edificação. Então você tem lá a classe. Você tem a classe A, você tem a classe B, você tem a classe C, que é relacionado às opções do tamanho da sua edificação. Tá? Aliás, falando em tamanho da edificação, você vai precisar colocar a largura de faixa em planta em X e Y. Tá? E por último aqui a categoria, que é relacionado à parte de rugosidade, onde você também vai escolher lá as categorias que você vai trabalhar. Então você tem a categoria, você tem o grupo, você tem os fatores probabilísticos, tá bom? E você vai ter que informar.
Também vai ter que informar a velocidade básica do vento. Caso você queira, você pode clicar sobre essa opção aqui, o mapa eólico, e o software amplia o mapa eólico para você, trazendo a visualização da velocidade básica do vento, trazendo a visualização das isopletas. Então vamos preencher aqui, né? Primeiro, precisa preencher a largura de faixa em Y e a largura de faixa em X da nossa obra. Nossa obra tem 16,5 por 19,5. Então 16 metros e meio em X, 19 metros e meio em Y. Preenche também com a velocidade básica do vento. Escolhe a categoria, escolhe a classe e escolhe o grupo. Também é necessário você introduzir o fator topográfico. Você vai precisar indicar aqui para o software se a edificação que você está fazendo está lá na colina, está no talude, está no plano. Então você precisa fazer a indicação também dos fatores topográficos. Lembrando que é o artigo 5.2 da norma 6123 a definição do S1. E também, né, para a opção da versão 2020 foi introduzido aqui o coeficiente de arrasto, né, onde pode ser para alta turbulência ou para baixa turbulência, e aqui também a informaçãozinha da forma de aplicação desse coeficiente de arrasto e das informações para a consideração, seja em alta turbulência ou baixa turbulência. E pode ser por pisos ou pode ser de uma maneira global a partir da opção que você selecionar. Há um outro botãozinho aqui embaixo. Então, quando você habilita, né, a possibilidade de trabalhar com carga de vento, haverá uma outra opçãozinha bem abaixo da janelinha, chamada sem efeitos de segunda ordem. Por enquanto, não está habilitado os efeitos de segunda ordem, mas você pode habilitar as considerações dos efeitos de segunda ordem. Aqui o próprio software, né, ele te dá uma ideia do que é essa parte da consideração dos efeitos de segunda ordem, né, a verificação do efeito P-delta, e também uma ideia, né, de um valor multiplicativo recomendado para se fazer, para se introduzir na introdução dos efeitos de segunda ordem. No nosso portal do usuário, se você for lá no portal do usuário, nas ajudas do portal do usuário, nas dúvidas frequentes do portal do usuário, vai existir essa descrição aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Aliás, que eu vou até, para quem está participando aqui do nosso treinamento, do treinamento aqui ao vivo, eu vou até passar esse documento. É um documento em Word e eu consigo passar aqui para todo mundo essa opção da consideração dos efeitos de segunda ordem. Já está disponível aí para todo mundo. E aqui, né, há uma descrição da leitura aqui, né, do que é essa consideração dos efeitos de segunda ordem, né, a atuação do vento, o efeito P-delta, uma explicaçãozinha que é interessante depois, né, vai ficar à disposição, está à disposição de todo mundo no nosso portal do usuário, mas fica à disposição de vocês a partir de agora ali pela nossa sessão, para quem está assistindo ao vivo aí, pela sessão de documentos. Acho que agora vai. Ele não permitiu porque estava aberto. Agora que eu fechei, agora vai ficar aí à disposição de todo mundo o documento sobre a consideração dos efeitos de segunda ordem. Então você pode habilitar, né, ao fazer o cálculo da sua estrutura, as considerações dos efeitos de segunda ordem e visualizar lá os resultados do gama Z. É bastante interessante, sim, e ainda mais para quem tem estruturas esbeltas, estruturas altas e quer fazer esse tipo de consideração, tá? Ela vai ficar aqui no botãozinho, ó, sem efeitos de segunda ordem. Você habilitando, vira com efeitos
de segunda ordem, tá bom? Eu não vou habilitar não, vou tirar os efeitos de segunda ordem para calcular até de maneira mais rápida aqui a nossa obra. Mas as opções, né, da carga de vento eu vou deixar aqui habilitado. Colocou as informações aí da carga de vento, no caso dessa nossa estrutura, eu clico em aceitar e ele já me apresenta aqui, ó, a norma habilitada 6123, a bandeirinha ali do Brasil, e um botãozinho para você consultar as cargas que já foram calculadas. Claro, essas cargas inicialmente ainda estão em toneladas e em breve elas serão distribuídas nas áreas da nossa edificação, mas para uma consulta só inicial, né? Aí sim, com o cálculo haverá lá toda a parte de distribuição, as áreas de influência e os valores de carga por área, que é uma consulta inicial. Abaixo de com ação do vento, você vai encontrar um outro botãozinho chamado com ação sísmica. É outra janela paramétrica. Essa janela paramétrica já é uma ideia de introdução de sismo dinâmico, utilizando a nossa norma, a 15421, e a introdução de um cálculo, né, para uma carga sísmica, que é a carga de terremoto. Veja que a janela é bem complexa, né? Ela vai ter várias informações de ajuda. Você tem, ó, a visualização aqui, ó, do mapa sísmico do Brasil, encontrando ali o globinho, ó, clicando no globo, ele amplia para a gente o mapa sísmico do Brasil. Você tem a visualização principalmente da zona, né, das zonas sísmicas do Brasil. E pode perceber aqui que a grande região amarela não tem quase que nenhum tipo de movimentação sísmica, né? Nós realmente somos um país abençoado. Nós estamos bem no centro da placa tectônica sul-americana. Então é muito raro na grande região amarela aí existir algum tipo de abalo sísmico. Pode ser reflexo, né, de grandes abalos que tiveram em outras regiões, mas no Brasil mesmo, a única região que eu sei que movimenta é a Zona 4, principalmente pela proximidade com a Bolívia ali, com a proximidade da cordilheira. Essa região se embalança, tá? A Zona 4 aqui, ela tem até uma consideração ali bastante interessante. O resto, eu diria que praticamente não há nenhum tipo de necessidade de você habilitar ali a parte de sismo dinâmico. Mas é uma janela interessante para você visualizar, para você ter aí como conhecimento e saber que é possível fazer esse tipo de simulação aqui no CIPECAD. Às vezes algum estudo, alguma coisa que você quer fazer na parte acadêmica, pode ser bastante interessante. Abaixo de sismo dinâmico, tá? Só para critério de conhecimento, ação do vento é recurso do software, não precisa ter módulo. Tá bom? A mesma coisa, sismo dinâmico, recurso do software, não precisa ter nenhum módulo. Desde o mais básico ao LT30 mais básico, ao CIPECAD Full mais completo, todo mundo tem essas duas possibilidades. Agora, a verificação de resistência ao fogo, diferente das duas últimas que eu comentei, isso aqui é módulo, tá? O módulo para verificação de resistência ao fogo é um módulo vendido separadamente e vai fazer a verificação de resistência ao fogo da estrutura dos elementos de concreto armado, de alguns, né, dos elementos de concreto armado, utilizando a nossa norma 15200 e utilizando o método tabular. Como é que funciona aqui a verificação de resistência ao fogo? Primeiro você tem que ter o módulo. Tendo o módulo, você indica a resistência requerida. Lembrando que a resistência requerida é em minutos. Se eu não me engano, a nossa norma fala que a estrutura tem que resistir no mínimo a 120 minutos de incêndio. Tá?
não é para recuperar nada, é para salvar vidas, para dar tempo de todo mundo sair da edificação antes que ela entre em colapso. Então você precisa informar a resistência requerida, no mínimo acho que na nossa norma pede 120 minutos. Há alguns casos que pede até 240 e ainda nem está habilitado aqui. Tá? Não me recordo mais, acho que são nas caixas de escada pede, ou nas caixas de escada pede 240. Bom, foi até uma das alterações que já foram feitas na norma. Você indica lá a resistência requerida, se a sua obra tem lajes corta-fogo, e se para ajudar aí na verificação nas opções, né, de resistência ao fogo, se você quer usar algum tipo de material para melhorar a simulação. Então, nos elementos de concreto você pode já usar uma argamassa de gesso, uma argamassa ignífuga ou uma placa de lã de rocha. Então, são opções que o software vai te trazer para fazer as verificações de resistência ao fogo. É bastante interessante, né? E alguns bombeiros, lembrando, não são todos, isso é mais para algumas cidades, solicitam, ou até o bombeiro solicita a verificação de resistência ao fogo. Então essas opções aqui que eu comentei com vocês, elas também são opções de carga. Nós temos então opção de lançar carga de vento, carga de sismo. Nós temos uma opção de verificação de resistência ao fogo e temos já, né, lembrando, né, que já está sendo levado em consideração 250 kg por metro quadrado em todos os pavimentos, mais o peso próprio da estrutura. Então é uma estrutura que já tem carregamento. Tá? O software ele tem ferramentas de lançamento de carga. Eu posso lançar uma carga numa laje, eu posso lançar uma carga numa viga, eu posso lançar uma carga em pilares. O software tem ferramentas de carga. Tá? O que é interessante antes de fazer o lançamento das cargas, é interessante criar hipóteses de carregamento. Essas hipóteses de carregamento, elas serão criadas no botão Ações Adicionais, Cargas Especiais. Notem que ao entrar em Ações Adicionais, Cargas Especiais, o software me traz uma janelinha ao qual já tem algumas informações preenchidas. E elas já foram até preenchidas por recursos que eu acabei de habilitar. Olha o caso aqui, ó, das opções e das hipóteses de vento, que já foram criadas automaticamente, porque eu introduzi a ação do vento na minha estrutura. Como é que trabalha nessa janelinha aqui? Essa janela é bem simples. Então, por exemplo, na minha obra vai ter alvenaria de vedação. Então eu preciso lançar o peso da alvenaria de vedação. Então eu vou lá e crio a hipótese de alvenaria de vedação. Ah, Wagner, mas por que você cria a hipótese de alvenaria de vedação? Se eu não criar a hipótese dessa alvenaria de vedação, ela pode ser lançada numa hipótese de peso próprio ou numa outra hipótese qualquer automática que já exista. Então, por exemplo, para fazer qualquer tipo de análise de flecha na viga, eu não vou conseguir selecionar diretamente o peso da alvenaria de vedação, né, que na maioria das vezes é a pior hipótese para a flecha na viga. Então é interessante sim criar a hipótese de carregamento. Então vou criar uma hipótese aqui, vou criar a hipótese da sobrecarga da alvenaria de vedação. Olha como é simples fazer esse tipo de criação. Tenho aqui, ó, a hipótese de ações sobrecarga. Tenho uma que foi criada já automaticamente, mas eu quero criar uma específica, uma adicional para a alvenaria de vedação. Clica neste lápis na coluna adicional. Para acrescentar, você vai clicar em nova hipótese adicional. A referência, a sigla, o software cria automaticamente. É só você colocar a descrição. Por exemplo, alvenaria de vedação.
Então eu fiz uma introdução. Eu vou ter também caixa d'água. Posso introduzir? Claro, banheira, caixa d'água. Você pode criar as hipóteses que você desejar. O peso do telhado, a carga de telhado, a carga da calha, a carga da platibanda, o que você precisar introduzir de carga, pela opção de cargas adicionais, você pode introduzir, por exemplo, caixa d'água. Então, crio as hipóteses. Ao criar as hipóteses, não precisa se preocupar em gerar as combinações, que automaticamente o software já monta as combinações para a gente. Então não é preciso se preocupar com as opções de combinações. Criado as hipóteses, vou clicar aqui em aceitar e vou clicar aqui em aceitar na minha opção da minha janela de dados gerais, para mostrar para vocês rapidamente aqui as ferramentas de carga que o software CPCAD tem. Nós temos duas ferramentas ali de carga que são bastante específicas, que é a carga na laje e a carga na viga. Então, por exemplo, eu preciso fazer o lançamento de uma carga numa laje. Entra no menu, principalmente aqui na aba entrada de pavimento, menu carga, carga superficial em laje. Ele vai lançar uma carga por metro quadrado na laje que você clicar. Então eu preciso introduzir o valor, por exemplo, vou pôr aqui 100 kg a mais. Escolho a hipótese. Clico em acrescentar. Para o cursor do mouse sobre a laje e clica. Pronto, foi lançada a carga na laje. Notem que ele lança na laje inteira, no pano de laje inteiro. O pano de laje ele tem o seu perímetro, o seu contorno formado por viga. Então você já tem o lançamento de uma carga na laje. Mesma coisa de uma carga em viga. Por exemplo, eu tenho o peso do fechamento da alvenaria de vedação e quero fazer o lançamento do peso da alvenaria de vedação nas vigas. Você tem um menu lá chamado Cargas, Carga linear em vigas, coloca o valor desta carga do peso da alvenaria de vedação, escolhe a hipótese. Ao clicar em acrescentar, na viga que você clicar, será lançada a carga. Então, uma ferramenta específica para lançamento de carga em laje, uma ferramenta específica para carregamento de carga linear em viga. Mas é só essas opções que eu tenho? Não. Você tem uma outra opção, que é uma opção que pode ser bastante interessante, principalmente quando você tem esse tipo de situação que eu vou mostrar para vocês. Então imagina que eu tenho alvenaria de vedação em cima da laje. Imagina que eu tenho uma banheira em cima de uma laje. Então eu preciso, não será uma carga inteira na laje, não será uma carga inteira às vezes numa viga. Então são cargas mais específicas, são cargas que são numa determinada região. O software tem esse recurso de lançamento. Eu costumo dizer que é um lançamento um pouco mais livre. Ela não está preso a uma laje, não está preso diretamente a uma viga. Esse lançamento de carga está no menu Cargas, Cargas. E olha como é fácil trabalhar com o menu Cargas, Cargas. Ao entrar no menu Cargas, Cargas, você pode fazer um lançamento de carga pontual, carga concentrada, carga linear ou carga superficial. Ou seja, uma carga em tonelada, pontual, uma carga concentrada. Uma carga linear,
tantas toneladas por metro, ou uma carga superficial, tantas toneladas por metro quadrado. A carga concentrada pode ser em cima de laje ou pode ser em cima de viga. Então, por exemplo, eu quero uma carga concentrada, eu vou ter um vaso de flor pendurado aqui no meu quarto, então eu preciso considerar esse peso. Então põe ali, põe o peso, né, da flor lá, apesar que nem precisaria, né, uma flor é tão leve, mas sei lá, às vezes é um cara que tem um puta de um vaso, um saco de boxe, né, e quer pendurar. Então vai lá, coloca o valor, clica em nova, vai ser aqui nesse ponto aqui, ponto, clicou, tá lá, olha a carga ali, tá. A carga está sendo levada em consideração. Bom, agora eu tenho, tem essas duas paredes aqui, em cima da minha laje, a parede do quarto, lembrando do F4, né, Então eu tenho essa parede aqui do quarto, tem a parede do quarto e quero levar em consideração o peso dessa parede aqui em cima dessa laje, tá? Então eu entro aqui, cargas, é uma carga linear. Então eu escolho a opção de carga linear, escolho o valor, a hipótese, e ao clicar em nova eu posso lançar, por exemplo, vai ser uma carga daqui até aqui. Tá levei em consideração essa carga. Vou ter uma outra parede aqui que é o fechamento do banheiro, também posso fazer, Então é uma possibilidade de lançamento de carga para fazer, a simulação de paredes em cima de lajes. Bom, aí eu tenho a banheira aqui também. Posso fazer o lançamento do peso dessa banheira aqui nessa região? Pode. Você vai ter um recurso ali que é o carga superficial. Coloca o peso da banheira, a hipótese da banheira e lança a carga superficial. Lembrando que para cargas, caso você queira habilitar as capturas, o software permite que todas essas capturas sejam utilizadas. Então você pode utilizar as capturas. E para lançar uma carga superficial, é só pegar o ponto inicial e ir lançando. E o último ponto é só confirmar com o botão direito do seu mouse, ele lança. Então tenho ali um exemplo de carga superficial também lançado na minha obra. Então pode lançar cargas pontuais, cargas concentradas, pode lançar cargas lineares ou pode fazer o lançamento de cargas distribuídas em determinadas regiões, em cima da laje, em cima de uma viga, que o software permite esse tipo de introdução. Tá bom? Então, ferramentas de cargas na aba entrada de pavimento. Nós também temos, rapidamente aqui só para comentar com vocês, rapidamente aqui, vou mudar para entrada de pilar, mudando aqui para entrada de pilar. Aqui na entrada de pilar, vamos pegar aqui um exemplo de um pilar. Eu vou pegar o pilar de 24 aqui, Pronto, peguei o pilar 24. Mais para exemplo. Então, com o pilar 24 aqui, na aba entrada de pilares, nós também temos ferramenta para lançamento de carga. Nós temos a opção de lançar uma carga no topo, no extremo superior de um pilar, e nós temos uma carga que pode ser lançada horizontalmente no nosso pilar. Aqui na aba entrada de pilares, no menu introdução, pilares, paredes e elementos de fundação,
você vai encontrar a opção carga nos pilares. Aqui, ó, a carga horizontal e a carga no extremo do pilar. São duas opções que nós temos de lançamento de cargas no nosso pilar, que pode fazer esse tipo de introdução. Tá? Olha como é simples fazer essa introdução. Se eu quiser uma carga no extremo superior, eu clico no pilar, e pode ser uma carga de peso próprio, pode ser uma carga de sobrecarga, tá? Ela pode ser uma normal, ela pode ser um momento, uma cortante, tá? O software tem essas opções de carregamento, tá? Então o software tem essas opções de lançamento. Então, ó, você pode fazer as simulações, né? O que é importante também você sempre visualizar aqui, ó, nessas opçõezinhas aqui, ó, das referências, tá bom? Das referências, que é para apresentar aqui, né? Ó, as cargas são referentes aos eixos globais, tá bom? E essas opções aqui, ó, relacionadas aos momentos. Bom, ó, momento em X, momento em Y, cortantes, tá bom? Então eu posso introduzir essa carga no extremo superior. Também temos cargas horizontais. Então se você precisa simular algum tipo de carga horizontal, e ele vai permitir que essa carga horizontal ela seja no eixo X ou no eixo Y, ela seja pontual, uniforme ou trapezoidal. Então você tem aí como fazer algumas opções de lançamento de cargas. Bom, com a obra carregada, eu já vou até deixar a obra calculando, tá? Lembrando que ela tem bastante cargas, agora tem carga de vento, o peso próprio já é levado totalmente em consideração. Eu vou aproveitar, já vou deixar a obra calculando, para numa segunda etapa aqui da nossa aula, a gente passar a visualizar os resultados.